Ligou? Paz do Senhor para os irmãos, boa noite, né? É motivo de alegria mais uma vez podermos estar aqui e eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a essa igreja, agradecer ao pastor, agradecer ao irmão Jailson, ao irmão Salatiel e agradecer a todos vocês. A confiança, né? Muito obrigada. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Isaías 40:10. Isaías 40:10. Vamos nos colocar de pé para estar lendo a palavra do Senhor. Isaías 40:10. Amém? Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Amém? Pode sentar. Vou pedir o irmão para estar colocando ali, projetando o estudo. Aí, galardão, né? E nós vamos começar falando de galardão assim. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, né? Que está em Lucas 12:34. Ali para mim está pequenininho. Então, irmãos, será que isso tem a ver com galardão, né? Onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração, né? Por que isso? Porque como o irmão John Clark muito bem falou no domingo aqui, no culto, né? Muito usado por Deus também, começa no coração, né, irmão? Começa no coração. Se a gente está apaixonado, é no coração que a gente sente, né? Tudo começa no coração. A emoção começa no coração. Se a gente vem aqui para frente falar da palavra do Senhor, o coração dispara, porque a responsabilidade é muito grande, né? Então o coração fica disparado, fica aquele aflito, né? Então, tamanha responsabilidade. Então, começa no coração. Então, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E onde será que nós temos colocado o nosso coração? Onde será que nós temos colocado o nosso tesouro? Será que nós temos visto o reino dos céus? Será que nós temos trabalhado, mas nós temos trabalhado por um tesouro que é passageiro ou por um tesouro que é eterno, que vai permanecer eternamente, um tesouro que vai ficar, que vai continuar, né? Que não vai ter fim. Aí galardão assim, o que a palavra do Senhor fala? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí continua com aquele versículo que nós acabamos de ler, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 e 21. Então, onde nós temos ajuntado o tesouro? Qual tem sido a nossa preocupação? Com o que nós temos nos preocupado? Né? Será que nós estamos preocupados realmente com a obra? Será que nós temos nos preocupado realmente com o nosso próximo? Será que nós temos tido a visão de igreja que Cristo tanto nos ensinou? De amar ao nosso próximo, né? De resgatar vidas, de falar do amor de Jesus, esse amor que salva, esse amor que liberta, esse amor que cura. Onde tem estado o nosso coração? E aí eu trouxe só para a igreja ficar sabendo o significado da palavra de galardão, que é a palavra grega que encontramos no Novo Testamento, que ela é transliterada, né, ou seja, escrita em caracteres da nossa própria língua, para galardão é mistóis. Essa é a palavra grega, que significa salário ou recompensa. Olha o significado dessa palavra, salário ou recompensa. Deus nos deve alguma coisa? Será que Deus nos deve uma recompensa, um salário? Será? Olha, esse Deus grandioso, Deus que nos criou, que nos amou de uma tal maneira, que deu o seu filho, entregou o seu filho. Quem seria capaz de entregar um filho por outra pessoa? Ainda mais se essa pessoa não é merecedor, né? Como nós não somos merecedores de nada. Será que nós devemos alguma coisa ao Senhor? Deus nos deve alguma coisa? Um salário, uma recompensa? Será que nós somos merecedores de receber alguma coisa?
Deus é tão justo, tão maravilhoso, que Ele não quer nos dever nada. Não quer ficar em débito em nada, com débito em nada conosco. Tão maravilhoso é o nosso Deus. E aí nós temos que ter uma diferenciação entre graça e galardão. Olha o que a Bíblia fala sobre graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Quer dizer, será que muitos acreditam, né, que a gente praticando boas ações, praticando algumas obras, né, poderão ser resgatados, poderão ser salvos, poderão ser libertos. Mas nós bem sabemos que não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Não é isso que a Bíblia fala. Não há nada que nós possamos fazer que vai trazer para nós a salvação. Nada, nada, absolutamente nada. A única coisa que pode nos garantir a salvação é Jesus Cristo. É o arrependimento através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi o único sacrifício vivo, puro, fiel, né? Fiel até a morte. Ele sim, ele nos resgata do pecado. Ele é o único caminho, né? Ele é a verdade e ele é a vida. Só pela graça nós podemos receber a vida eterna. É o único meio, só através de Jesus Cristo. Então, para ter a salvação, não há nada que nós possamos fazer. Nada, né? Até mesmo porque nós podemos ser uma pessoa maravilhosa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser bom para o seu irmão, você pode ser bom para o seu vizinho, você pode ser bom para os seus pais, né? Pode ser uma pessoa agradável, uma pessoa amável, mas nada disso vai te garantir a vida eterna, vai te garantir a salvação. Porque se nós pensássemos assim, nós estaríamos anulando todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Para que então precisaria Jesus ter morrido na cruz? E seria muito injusto, né? Deus seria um Deus injusto, porque aquela pessoa que é milionária, né? Olha quantas boas obras essa pessoa poderia praticar. Essa pessoa já teria garantido a sua vida eterna, não teria, se fosse assim? Mas graças a Deus que não é assim, né? Graças a Deus que o nosso Deus é tão sábio, é tão justo, que só através de uma vida pura como foi a de Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos, só através da graça. E esse é um dom gratuito, gratuito. Agora, o galardão, olha a diferença entre graça e galardão. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Olha o que a palavra do Senhor está falando. Qualquer obra que se fizer, o galardão não nos é imputado de acordo com a graça, mas segundo a dívida. E eis que cedo venho, Jesus falando, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Então, há uma grande diferenciação. Pela graça, nós somos salvos, nós recebemos a salvação através de Jesus Cristo. Agora, o galardão não. O galardão é uma recompensa, é um salário por aquilo que nós fizermos. Então, há uma grande diferença aí, né? E vamos ver agora as obras que receberão o galardão. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, olha os elementos que estão colocados nesse versículo, né? Primeiramente, o ouro, a prata e as pedras preciosas. E na Bíblia, nós sabemos que o ouro significa divindade, né? Os móveis do tabernáculo, eles eram cobertos de ouro. As ruas de Jerusalém serão ruas de ouro, não é? Olha que maravilha. A prata é o preço da redenção. Jesus, ele foi vendido por quantas moedas? 30 moedas de
prata, 30 moedas de prata, não é isso? Os judeus, quando iam para a batalha, eles recebiam esse valor através de moedas de prata também. Era o preço da redenção de suas almas. E as pedras preciosas? As pedras preciosas, em Zacarias 9,16, nós lemos assim: e o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Pedras de uma coroa. Cada pessoa que se render ao altar de Jesus Cristo será equiparado como uma pedra na coroa. Então nós estamos falando de elementos nobres, elementos totalmente diferentes. Esses 3 primeiros elementos, eles são totalmente diferentes dos últimos 3, que são a madeira, o feno e a palha, né? Então, aí, no versículo de baixo está falando assim, que porque pelo fogo será descoberta. Nós sabemos que esses elementos nobres, o ouro, a prata e a pedra preciosa, quando passados pelo fogo, eles são para serem purificados. Eles recebem a purificação. Todo resíduo, tudo aquilo de sujo, tudo aquilo que de impureza, aquilo ali é purificado. Fica só o material nobre, o material puro. Ele não se deteriora, né? Eles resistem. Agora, o feno, a madeira e a palha, no fogo, eles resistirão? Uma vez colocado no fogo, eles não vão resistir. O feno e a palha, a madeira, aparentemente, ela parece ter uma resistência maior, não parece? Se você fizer uma casa de madeira, aparentemente vai parecer que ela vai resistir. Mas no fogo, se ela for provada pelo fogo, ela vai resistir? Não vai resistir, não é? Então nós temos que ter essa diferenciação quanto às obras. E essa diferenciação é em relação às coroas que nós receberemos. Porque não é qualquer obra que será coroada. Não é qualquer obra que receberá o galardão. Para as obras que receberem galardão são aquelas que passarão pelo fogo, serão provadas e serão aprovadas. Então não são obras que engrandecem o homem, são obras que glorificam o nome do Senhor. São obras feitas, como nós temos falado aqui, desde domingo nós temos ouvido, são obras que o Senhor está vendo o motivo no coração. Qual é a motivação que nós temos feito? Qual é a motivação que você tem usado para fazer a obra do Senhor? Para estar na casa do Senhor, trabalhando? O motivo é realmente glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, render louvores e honra a Ele? Será que é esse o nosso motivo? Então nós temos que ter cuidado com quais são os tipos de obra que nós estamos oferecendo ao Senhor. E as coroas? Coroa da alegria. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo, né? Paulo está falando que vocês, os remidos, os resgatados, os salvos, são a nossa alegria. Então, será que nós temos tido essa alegria? Nós temos tido esse gozo, né? De ver o outro salvo, de ver o irmão salvo. Nós temos tido essa alegria, tem sido esse o nosso intento, a nossa intenção. Nós temos agido assim como igreja, de estarmos alegres com a salvação do outro, com a salvação do nosso vizinho, com a salvação do nosso filho, com a salvação do nosso companheiro de trabalho, da nossa companheira de trabalho? Será que essa tem sido a nossa alegria? Tem sido a nossa real intenção? Ou nós temos falado de Jesus por uma simples obrigação? Nós temos apenas cumprido o nosso papel. E assim nós ficamos com um desencargo de consciência, não é? Porque nós aprendemos assim, então nós temos que falar assim, é uma coisa automática. Ou nós temos realmente alegria, nós temos a consciência de que aquela pessoa está se livrando do inferno, está indo para o céu. A Bíblia fala que quando alguém se arrepende, a festa onde? No céu. Se a festa é motivo de quê? De alegria. Então a alegria tem que começar em nós. Nós que temos que começar alegres por ver o outro ser resgatado do pecado, ser resgatado da perdição. Não é isso? Então, olha a coroa da alegria aí. Coroa de justiça.
Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, não é? Então, nós temos que ter alegria na vinda do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, não guardamos? Nós temos falado muito sobre isso ultimamente, não temos? Mas será que nós estamos realmente alegres com a vinda do Senhor Jesus? Será que nós temos esperado realmente, acreditando que Ele virá? Eu vou tocar na mensagem do irmão de novo do domingo. O irmão falou que ele acredita, ele tem a firme convicção de que não passará dessa geração. Olha que maravilha! E é essa convicção que nós temos que ter. Nós temos que ter a convicção de que não passará de hoje, que Jesus virá hoje, porque assim nós estaremos o quê? Preparados. Nós temos que estar preparados, irmãos, não basta nós esperarmos. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Se Jesus voltar hoje, se Ele voltar agora, nós temos que estar prontos, né? Essa é a nossa real convicção, não apenas falar. Às vezes há pessoas que falam, mas as pessoas realmente não acreditam. Há pessoas que até falam assim, eu já ouço falar isso há tanto tempo, não é? Não são assim que algumas pessoas se manifestam? Eu já ouço falar isso há tanto tempo, por que Ele voltaria agora? Mas nós temos que ter a firme convicção e estar preparados, não só esperar, mas estarmos preparados, porque aí nós estamos realmente confirmando de que nós temos a convicção de que Ele está voltando, se estamos preparados para isso, não é? Estamos preparados. Quando recebemos uma visita na nossa casa, estamos para receber uma visita na nossa casa. Nós nos preparamos tanto, não é? Arrumamos a casa toda, preparamos aquele lanchinho gostoso, aquele melhor bolo, né? A gente vai para lá e faz aquele bolo gostoso, fofinho. Nós nos preparamos para a chegada daquela visita, né? Então, nós temos muito mais que nos preparar para a vinda do Senhor. Muito mais nós temos que esperar. Muito mais nós temos que estar contentes, felizes com esse dia vindouro. Temos que saber que pode acontecer a qualquer momento, sim. Coroa da glória. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5, 2, 4. Olha que maravilha, pastor Joel, não é? A coroa da glória, esperando o Senhor lá, pastor. Olha, os estudiosos falam, né, os teólogos falam que essa coroa, ela é mais voltada aos pastores, né? Mas não só os pastores, mas também aqueles que ajudam. Às vezes a pessoa não tem título de pastor, não é, pastor? Mas ajudam o pastor a apacentar o rebanho, né? Isso, apacentar as ovelhas. Então, essa é a coroa que está esperando a essas pessoas. Essa é a coroa. Graças a Deus, a convicção. Eu não teria motivo nenhum para falar isso do pastor, por estar na frente dele. Mas é unanimidade aqui nessa igreja, pastor. Nós temos certeza que essa coroa está esperando, está reservada para o Senhor lá. Que nós sabemos o pastor que nós temos, o cuidado que o Senhor tem com as suas ovelhas, o amor que o Senhor tem com as suas ovelhas, né? E olha, fala assim, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, sendo humilde, né? Trabalhando na obra com amor, como o pastor fala às vezes aqui, irmãos, não pense que é um fardo para mim, eu faço isso com alegria, eu fui chamada, eu faço isso com amor, nem precisava ele falar, porque nós vemos isso nele, né? Nas atitudes, nós vemos isso transparece na vida dele, o amor que ele tem pelas ovelhas, não é? Então, o pastor, ele deve ser assim, ele tem que ter não tendo o domínio da herança, mas servindo de exemplo ao rebanho. A coroa da vida. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está em Apocalipse 2:10. E bem-aventurado o homem que sofre a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1:2. Então é uma promessa do Senhor, né? Quando nós formos provados, tá? Passarmos por provações, nós temos que agradecer a Deus e pedir a Ele que nos dê ânimo, que nos ajude para que nós possamos ser aprovados, porque assim nós receberemos essa coroa, que é uma coroa maravilhosa também, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa incorruptível, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 25, 27. Então, essa é uma luta constante, não é? Essa é uma luta que nós devemos ter diariamente. Nós recebemos a salvação, não recebemos, irmãos? É um dom gratuito de Deus, nós já aprendemos, né? Que é pela graça. Agora, quando nós recebemos uma herança, será que nós devemos jogar essa herança fora? Será que se a gente não cuidar dessa herança, ela vai permanecer como nós a recebemos? Acredito que não, né? Se nós deixamos ela lá no cantinho, deixamos essa herança lá esquecidinha, se nós não damos mais atenção para aquela herança, não cuidamos, quer dizer, nós corremos o risco de perder essa herança, não é verdade? Então, o que nós devemos ter em mente é que após a salvação, nós continuamos tendo o livre-arbítrio. Nós não perdemos o livre-arbítrio. Perdemos? Nós continuamos com o livre-arbítrio. Então, se somos salvos, continuamos com o livre-arbítrio, a qualquer momento nós podemos desistir e negar nossa fé, não podemos? Mas não queremos, né? Glória a Deus por isso. Não queremos e não devemos. Então, nós devemos deixar que o Espírito Santo do Senhor domine as nossas vidas. Nós devemos esquecer toda a nossa carnalidade, esquecer tudo aquilo que nos corrompe, né? É uma luta diária, irmãos, é uma luta constante. Dia a dia nós temos que estar ali conquistando a nossa salvação. Dia a dia nós temos que estar ali, Senhor, me ajude, me esforce, né? Não é fácil, mas o Senhor está conosco. Nós temos um ajudador, né? Que é o Espírito Santo do Senhor, que está conosco para nos fortalecer. E nada melhor do que um dia nós sermos daí, premiados, recebemos a coroa incorruptível. Vamos deixar a nossa carnalidade de lado. Vamos carregar a nossa cruz e negar o nosso eu a cada dia, né? É uma negação diária, constante, que nós temos que fazer diariamente. E nós voltamos no primeiro versículo, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E eu quero trazer para os irmãos uma ilustração, tá, irmãos? Quero falar para os irmãos, contar para os irmãos uma ilustração. Tinha uma senhora muito rica, melhor, alguns irmãos já devem até ter escutado essa ilustração, mas eu acho que vale a pena a gente trazer para aflorar na memória, né? Ela era muito rica, tinha muitos bens, muita riqueza, morava numa casa linda, enorme, e ela era salva, né? Aceitou a Jesus Cristo, pertencia a uma igreja, e ela teve um sonho. Essa senhora teve um sonho que comoveu muito o coração dela, mexeu muito com o coração dela, incomodou muito e fez ela mudar de atitude. Porque apesar dela estar sempre na igreja, alguma coisa faltava, ela estava fazendo alguma coisa de errado. E naquele sonho, ela estava passeando, né? Ela foi aos céus e tinha um anjo que a conduzia por aqueles caminhos, por aquelas ruas de ouro, e ela contemplava aquelas mansões celestiais, né? Aquelas mansões maravilhosas, cobertas de ouro, aquilo tudo maravilhoso, tudo resplandecente, e ela ficava maravilhada com aquilo, e ela perguntava para o anjo, eu vou morar aqui também, eu também vou morar aqui, e o anjo, a senhora vai morar aqui, mas nós estamos caminhando para a senhora conhecer essa cidade, já vou mostrar para a senhora o lugar que a senhora vai morar.
E ela passou por uma mansão que chamou muito a atenção dela. A mansão era enorme, perdia de vista, assim, quantos cômodos, não dava para contar. Ela falou, de quem é essa mansão? Será que essa que é a minha mansão? Aí o anjo falou para ela assim, olha, essa mansão é daquela sua empregada que mora lá, na sua casa. Nossa, essa é da minha empregada. Que maravilha, gente. Se a minha empregada tem uma mansão dessa, quanto mais vai ser a minha mansão. Maravilhosa. Graças a Deus que minha empregada recebeu uma mansão dessa. Estou muito feliz por ela ter recebido essa mansão. Muito contente. Aí o anjo falou, ela era uma serva do Senhor. Era uma serva fiel. Orava muito, clamava muito pelas almas perdidas. Estava sempre no altar do Senhor. Era uma serva sempre fiel. Aí ela, é mesmo, eu sempre vi ela tão contente, louvando. Ela estava sempre muito feliz, a patroa falou, né, essa senhora. Aí foram caminhando, caminhando, até que chegaram numa casinha. É uma ilustração, tá, irmãos? Numa casinha bem pequena, uma casinha humilde, né? De quem é essa casa? Perguntou para o anjo. E o anjo falou, essa casa é a da senhora. E ela se assustou. Essa casa é minha? Como pode essa casa ser minha? Se eu tinha tanto, né, tanta coisa lá na terra, eu morava tão bem. Se a minha empregada tinha uma mansão como aquela ali, você deve estar enganado, anjo. Não, essa casa não é minha de jeito nenhum, não pode ser. Aí o anjo falou assim, olha, senhora, nós construímos a sua casa com aquilo que a senhora mandou para cá. Não é? Então, a sua empregada foi fiel em tudo, a senhora nem em tudo. Então, essa é a casa que a senhora vai receber. Então, irmãos, olha só, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É uma ilustração, mas que serve muito para acordar a gente, para avivar a gente, não é? Porque aonde que nós temos colocado o nosso coração? Onde tem estado o nosso tesouro? Pelo que nós temos trabalhado na casa, na obra do Senhor, né? Nós temos trabalhado pelo quê? Será que as nossas obras têm sido de feno? Têm sido de palha? Têm sido de madeira? Obras que são apenas para né, envaidecer o próprio homem? Ou se elas têm sido de ouro, de prata, de pedras preciosas, que uma vez provadas pelo fogo, elas serão aprovadas, serão realmente aprovadas. Qual tem sido o nosso motivo? Deus está vendo o nosso coração, Ele conhece o nosso coração até muito mais do que nós, né? E Ele sabe o motivo de cada um. Não vai adiantar a gente ficar se justificando, a gente ficar arrumando desculpas, não vai adiantar. E eu só quero falar uma coisa para os irmãos, que isso tudo vai acontecer após, logo em seguida, o arrebatamento da igreja, tá? Logo em seguida ao arrebatamento, nós passaremos pelo tribunal de Cristo e não será para julgamento, não será para condenação, mas será para cada um receber o seu galardão, de acordo com a obra que fizer. Tá bom? Eu agradeço os irmãos a oportunidade, espero ter, né, esclarecido alguma dúvida e alguma coisa.